Gente, vamos aí, dar cara para bater. Vamos falar de um tema que todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe que muita gente sofre com isso. Isso nada mais é que um vício, e nós mulheres decidimos falar sobre esse assunto, que é a pornografia. E a Kathleen, ela vem trazer aí a parte histórica, como surgiu, onde surgiu. E vamos falar assim, bem por cima do que é esse tema. Passamos aí a semana pesquisando, vocês não fazem ideia do que é esse submundo chamado pornografia, esse vício que tem destruído, ceifado e se propagado numa velocidade estrondosa, absurda. Tem pego muita gente aí de surpresa. E ela vai trazer aí o tema para a gente, vai trazer alguns percentuais, uns números. Sentem, galera, se sentem que o tema é quente. É contigo, Kathleen. Pornografia, como surgiu? Vamos lá. A pornografia ela surgiu há cerca de 2.500 anos atrás, na Grécia Antiga. Foi algo que, na real, ele não surgiu já com esse nome, né? Mas foi através dessa sensualidade explorada em estátuas, deuses, tinha toda uma questão religiosa ligada antigamente. E haviam teatros, encenações de nudez, e partindo disso que foi desencadeando e chegamos à pornografia que nós temos hoje. E, assim, no caso do avanço da indústria, né? Lá pelo século XVIII foi onde surgiu a pornografia em si, porque, na real, ela surgiu com o intuito de ser como uma arma de revolta, né? Era, era como uma arma de rebeldia que as pessoas tiveram na época do Iluminismo, onde começaram a surgir as primeiras revistas, os primeiros conteúdos visuais, digamos, né? E foi como uma arma política contra a elite, contra o Estado e contra a igreja, principalmente, porque sempre tinha aquilo, né? De, você só pode fazer o que a igreja deixa fazer, tinha uma questão muito pesada nisso. E foi uma forma que conseguiram de se rebelar contra o Estado, contra a elite, contra a igreja. E partiu, né, desse início da mentalidade revolucionária, de algo que a gente precisa mudar o mundo, nós precisamos conquistar as nossas liberdades, né? A gente precisa tomar frente das coisas. E lá pelo século XIX, 1960, a gente entrou na era do amor e liberdade, através do movimento hippie, e eles trouxeram à tona, né, o usufruir da pornografia em si, usufruir das revistas, usufruir até então não haviam tantos vídeos, né, porque não tinha tanta tecnologia para tal, mas o crescimento máximo assim foi de 1960 a 1990, onde oficialmente todo mundo passou a ter acesso a filmes e revistas. No século XXI, com a utilização da internet, que isso acabou desencadeando de forma bizarra, né? E começou a surgir as primeiras pessoas que se expuseram, né, pelas webcams e cobravam valores para, como se fossem taxas assim para expor o próprio corpo pela internet. E aí que a gente já começa a entrar na parte de prostituição também. Foram os primeiros casos, né, indícios da prostituição em si, onde você vendia o seu corpo. E hoje, assim, agora vamos falar sobre a parte pesada, que é o hoje, né? Hoje é algo assim estrondoso, é bizarro. Dri, se você quiser comentar alguma coisa, pode falar, tá? Morou, pode ir. Falando Hoje aqui temos algumas coisas também. Hoje nós temos como o maior site, né, o maior produtor de pornografia é o Pornhub, que é um dos sites mais conhecidos na internet, é um dos maiores também. E eles tiveram a excelente ideia de disponibilizar durante a quarentena o conteúdo premium deles para toda a população da Itália. E assim, né? Vamos ver, o pessoal não tem nada para fazer, né? Vamos então assistir algo. A gente, isso é assim bizarro. Hoje os números possuem mais acesso, o Pornhub possui mais acesso do que a Netflix, a Amazon e o Twitter juntos.
E olha que o brasileiro Cara, gosta de... isso é bizarro. Cara, isso é algo assim muito difícil de conceber. Você não consegue imaginar isso, porque hoje em dia todo mundo tem Netflix, né? Todo mundo acessa Netflix, Amazon, tipo Twitter, e junta os três não dá. É É, absurdo. assim, e a gente vê que se tornou algo muito normalizado, né? Ainda mais quando a gente vê que um dos maiores sites liberou acesso gratuito e foi algo comum, foi algo legal, foi tratado como algo cool, assim, né? Foi super interessante, né? E o próprio Pornhub, anualmente, eles falam, dão relatos, né? Relatam todos os dados a respeito de como foi a movimentação anual do site. Em 2018, gente, pasmem, de verdade, isso aqui é de cair o queixo. Em 2018, mais de 33 bilhões de visitas no site. 33 bilhões de visitas no site é como se todas as pessoas da Terra assistissem pelo menos 4 vezes ao ano. É assim, sem palavras, é inimaginável, né? Não é nada inocente, né? Sim. É absurdo, Eles. cara. Pode falar. Não, é que eu fico chocada com esses números, entendeu? Parece que é um mundo dentro de um mundo, né? Um mundo construído dentro de outro, porque você é algo tão, de fato, é algo por trás da tela, porque os rostos, né, não transparece isso. A pessoa não transparece isso. Tipo, você está no metrô, você está num trem, você está no ônibus, você está do lado de uma pessoa que é viciada em pornografia, mas isso não consegue transparecer, porque é um número exorbitante, que não Sim. é tipo, não, eles não estão de brincadeira. É assim. E eles também, né, relataram que são 92 milhões de visitas, 92 milhões de visitas diárias. A cada segundo, mais de 17 mil vídeos estão sendo assistidos. A cada minuto, 10 mil horas de conteúdo estão sendo observados. E fizeram assim um cálculo que diz que só no ano de 2018, tudo que foi produzido foram cerca de 15 milhões de horas de vídeo. E nós, para assistirmos tudo isso, teríamos de assistir vídeos durante 115 anos, para a gente ter noção da proporção da produção que é essa indústria, assim, o quanto ela trabalha, né? Sim. E Não, e o quanto isso está gerando uma exploração. completamente. É sobre isso que eu vou começar a falar agora também. Dentro dessa parte de 40% dos vídeos demonstrados, lá, os vídeos apresentados no Pornhub, tem violência contra a mulher. O que já entra naquilo que a gente conversou mais cedo, de o quanto isso influencia nos relacionamentos, o quanto isso influencia na forma que as pessoas veem a mulher, na forma que a mulher se posiciona. E isso é extremamente preocupante, né? Sim. Como os relacionamentos estão também, relacionamento sexual, né? Porque a pornografia, ela passa um sexo violento e aquela pessoa que está assistindo, ela assimila aquilo e ela vai buscar por aquilo, né? Não tem como ela fazer um sexo normal, né? Tranquilo, porque isso passa a ser uma coisa muito pacata, né? Você tem que a pessoa passa a buscar essa forma, essa resposta que a pornografia dá, né? E a pessoa passa a crer que aquilo é a realidade, né? Aquilo precisa ser a verdade da vida dela. Se aquele casal consegue fazer aquilo com aquela tamanha brutalidade, ele tem que alcançar isso também e a mulher tem que corresponder dessa forma. Sim. São tantos poréns, assim, né, que a gente acaba entrando que Muito, muito. hoje a indústria é considerada assim uma das maiores, né, a indústria pornográfica em si. Ela cresce, é a indústria que mais cresce com consistência e hoje é estimada em 97 bilhões de dólares, o que é assim absurdo, né? Ela ultrapassou o tráfico de drogas e alcançou a segunda posição no ranking de lucro mundial. E assim, o que a gente quer passar, né, através dessa live, o que de fato a gente quer mostrar é que
o seu prazer. Claro que a gente não está aqui para apontar o dedo na cara de ninguém, óbvio, esse não é o mesmo intuito. É de fato mostrar como que tudo isso é produzido, a forma escassa, a forma como pessoas elas são abusadas, escravizadas, são sequestradas para produzir esse tipo de conteúdo. E a maioria das vezes, daqui a pouco eu vou apresentar esses dados mesmo, mas a maioria esmagadora dos conteúdos que são acessados não são feitos pelas star pores, assim, as famosas, sabe? Não é aquele glamour todo que dizem ser, é algo muito mais profundo, é algo muito mais abusivo, é assim, terrível. E aqui agora, dentro de um dos casos que eu queria mostrar para vocês, a história de Rose Kalemba. É uma menina, é uma história assim absurda. O que aconteceu? Aos 14 anos, ela foi estuprada e passaram alguns meses, né? Depois que ela, na verdade, ela foi estuprada, foi esfaqueada. Foram 12 horas de estupro, foram 12 horas sendo gravado, realizado por 3 caras. E no dia seguinte em que ela saiu do hospital, ela tentou suicídio, porque ela não sabia como ela ia conseguir assimilar tudo isso que aconteceu, ela não sabia como ela ia conseguir viver depois. E passou um tempo, ela começou a ser marcada em vários posts, assim, tipo, em redes sociais, e quando ela entrou para ver o link, era exatamente o vídeo dela sendo estuprada nesse mesmo site do Pornhub. E ela tentou durante 6 meses contato com eles, falando, gente, eu sou menor de idade, isso aqui não é consensual, eu quero que vocês tirem, isso me machuca, tipo, tentou de alguma forma e eles não responderam, eles não davam nenhum tipo de satisfação. Só que ela não quis contar para os pais dela sobre o que tinha acontecido dentro dessa exposição, né? E ela acabou criando um e-mail falso dizendo ser uma advogada, e só quando ela criou esse e-mail e se passou por uma advogada dizendo que ia mover uma ação, que eles de fato tiraram o vídeo em 48 horas. Pra gente ver, né, como a pessoa ela é. Gente, ela conta, né, em um dos vídeos dela, um dos textos que ela falou um pouco sobre isso, que ela passou anos e anos com o espelho tampado em casa, porque ela não conseguia se ver no espelho, ela não conseguia se enxergar mais. E é muito triste, porque quando essas pessoas elas são, assim, tirando as estrelas mesmo, né, as que fazem isso por glamour, elas sempre são associadas novamente a essa visão, né, de ela sempre vai ser a estrela pornô, ela nunca mais vai ser vista de outra forma. E muitas pessoas que saem da indústria pornô acabam se machucando posteriormente a isso também, porque é algo que nunca mais vai ser desvinculado, né? Muito triste. E logo depois que ela falou sobre esse caso dela, né, das 12 horas de estupro que foram parar no Pornhub, só quando essa reportagem foi parar no BBC News e milhares de garotas também vieram relatar o mesmo caso, de que os vídeos dela estavam lá, de que aquilo não era consensual e que elas queriam que tirassem de alguma forma, porque aquilo não fazia sentido, machucava. E, meu, a gente tem que entender que é uma indústria que não é glamurosa, que não é legal, que as pessoas não estão lá porque acham lá. Muitas meninas entram super novas porque querem dinheiro, porque querem fama, acabam sendo desiludidas. E um dos documentários que eu vi na Netflix sobre isso relatavam exatamente isso, que elas entravam e, assim, até então elas viam uma chamada, assim, para uma vaga onde elas iriam ganhar voos de graça, onde elas iriam ser dançarinas, assistentes, e quando elas iam lá, era de fato uma proposta para elas ser uma atriz pornográfica. E algumas ainda assim queriam dar sequência, algumas não. E, assim, mostra a realidade mesmo das meninas, e é muito triste ver que, de fato, elas estavam ali, mas muito tristes, muito angustiadas. Elas eram pagas para fazer alguns serviços, né? Fechou tal filme, tal cena. Ela foi lá fazer e os caras obrigaram ela a fazer bem mais, sabe? Fazer coisas horrendas. Então, é totalmente desumana, uma indústria que é paga não apenas com dinheiro, né? É paga com sangue, é paga com escravidão. Isso é Sim, inadmissível. Tem que ter essa noção, né? sim, com certeza. Ai, deixa eu voltar. É um assunto muito pesado, né? Eu nem consigo falar tudo. Muito. Ô, Kathleen, esse site que você citou, ele é de alguma revista, de alguma editora? Ele é tipo, ele é um site oficial da pornografia ou ele é algo... Ai, como que é a palavra? Esqueci.
Enfim, não vou conseguir lembrar agora. Esse site que você citou que tem os vídeos da moça sendo estuprada. Não, no caso, é um dos maiores sites da indústria pornográfica hoje. Eu não sei se surgiu de uma revista, não sei se surgiu de alguma coisa pequena, mas hoje é o mais... É tipo um Netflix da pornografia. Isso, é isso mesmo. Clandestino. Obrigada, Jéssica. Era Ai, exatamente essa palavra que eu queria, Jéssica Marques. Se ele é clandestino, é algo tipo oficial, né? Tem assinantes do site. sim, tem assinantes. Uma das palavras, assim, isso também é ridículo, né? Uma das palavras mais pesquisadas nesse site é adolescente. Então, tipo, praticamente tudo. Tudo é sempre voltado para abuso, tudo sempre é voltado para estupro. E, sabe, como que isso ainda consegue sustentar no mercado de forma tão crescente, tão bizarra? É muito inadmissível esse tipo de coisa. Também, quanto a Amsterdã, né? Amsterdã hoje é vista como o point da produção do pornô. Só que, se a gente for para analisar, por dia, eles produzem cerca de 37 vídeos, apenas. E mais cedo, né, eu falei a respeito dos milhões de minutos que são gravados. E a gente vê, né, que não faz sentido, porque se a indústria legal produz apenas 37 vídeos, os outros milhares de vídeos são produzidos de forma clandestina, são produzidos em casa, são produzidos, são estupros, são cenas que foram gravadas sem consenso nenhum. Então, é exatamente para a gente mostrar, né, e ver que não é algo glamuroso, não é algo legal. De forma alguma, né? É que, assim, essa parte glamourosa não é capaz de nutrir tudo o que as pessoas pedem, né? Porque, assim como a gente conversou, as pessoas sempre pedem por mais, as pessoas sempre querem mais. Viu aquilo ali no vídeo, mas sempre procura algo mais violento. Depende muito, né, de pessoa para pessoa. Sim. Mas é como a gente estava pesquisando, né? Que a pornografia, quando a pessoa se vicia, ela sempre vai procurar por coisas mais hard, eles falam hardcore, né? Mais hard, um nível mais hard, um nível cada vez mais violento, porque passa a não mais satisfazer, né? Aquela forma. Então, cada vez mais eles vão buscando coisas mais pesadas. E o louco é que sempre tem resposta, né? Sempre tem conteúdo. Eles conseguem ver a busca dessas pessoas, né? Dos viciados e eles têm que corresponder, né? Tem que responder a esse desejo, a esse pedido, porque é o que vende, é o que lucra. Sim. Assim, acho que a gente precisa criar, né, essa cultura anti-pornografia, porque é muito, assim, hoje em dia nós temos vários movimentos que lutam a favor das pessoas, que lutam a favor da liberdade das pessoas, só que a gente tem que parar para analisar que muitas vezes a nossa liberdade acaba aprisionando alguém. Então, isso já não é liberdade, isso já não é ser empático, isso já não é pensar no próximo. A gente tem que ter essa noção, né, de que o nosso prazer não deve ser condicionado a isso. E assim, tirando toda essa questão moral envolvida, né? Toda a questão de, errado não é, pecado não é. A gente está falando sobre vidas que também foram pagas pelo sangue de Cristo, sobre, sabe, algo muito mais profundo, não é simplesmente, achei legal, vou assistir. Não pode ser assim, né? Exatamente. Ali não E são também, robôs, né? Não são bonecos, são vidas e infelizmente a pornografia ela é só mais um ato, é mais um artifício para humilhar e explorar a mulher, né? A violência ela é sempre para a mulher. Você não vê o homem apoiando, né? Você vê o homem ali ativo, maltratando, abusando, fazendo coisas horrendas com a figura da mulher, né? Ela totalmente passiva ali, sofrendo todo tipo de abuso, sim, né? É mais um motivo aí que os homens se aproveitam, porque se o homem que está aqui fora, ele procura isso, é porque ele deseja isso. Ele idealiza e ele pode, com certeza, fazer isso
Quando encontrar, se de repente tem a parceira, ele vai querer fazer isso com a parceira, né? E acredito eu que não há relacionamento que suporte esse tipo de abuso, esse tipo de violência, né? Não dá para viver nessa coisa irreal, né? Onde ele vai achar isso sempre? Onde ele vai encontrar esse tipo de violência, esse sexo abusivo, violento, promíscuo, né? Ninguém nasceu para isso, ninguém foi produzido, né? Saiu do ventre da mãe, cresceu, olha, você tá aqui, você foi criada para sofrer, né? Você vai fazer um sexo totalmente violento, tá? E se alegre por isso. Nossa, maravilhoso. Então, é o que você está falando. Isso não é glamour nenhum. Isso é tudo fachada, é mais uma mentira, como tantas outras coisas que estão aí nas redes sociais, fazendo todo mundo acreditar que é bom, como essas meninas passam por isso, né? Que geralmente são meninas de baixa renda, né? Que vivem numa miséria e têm vários sonhos dentro de si, de crescer na vida, de ser alguém, de sair daquela situação, e os aliciadores, os cafetões, né? Enfim, eles querem isso, que vai lá, vende um sonho de que a pessoa vai conseguir, né? Não vem, você vai dançar tal, e a menina vai para essa ilusão, vai para outros países, enfim, chega lá, pode até ter a possibilidade de dançar, mas eu acredito que eles falem, olha, se você fizer X, é isso. Mas se fizer Y, W, Z, olha, você vai conseguir 3 vezes mais. Só que é um convite para entrar num caminho que, para muitas, não tem volta. Sim. Não tem como sair. Tanto que, se você for pegar testemunhos, reportagens, você não vê, eu estive na pornografia há um ano. Não, foram anos e anos e anos presa nisso, né, tentando sair, e a gente sabe que muitas não conseguem. E as que conseguem, saem e abre a boca exatamente isso, né? Tem coragem para falar. Não é um glamour, não é um mundo fácil, né? Não é um dinheiro fácil. Punk, não, é muito louco isso. Que mais você tem para passar? Deixa eu dar uma olhada aqui. É tanta coisa, né? Que É muito, né? A gente faria, acho que 30 anos de live aqui, porque uma coisa não tem jeito. O a Johnny Camila. escreveu, é um vício igual ou pior que as drogas. Eu vou falar já já com a Conce, e ela vai falar a parte fisiológica, o que a pornografia faz no cérebro do ser humano. Os programas de televisão nos anos 90 exibiram conteúdos eróticos como se fossem coisas normais, como a banheira do Gugu. Sim, e para elas saírem dessa vida e entenderem o valor que elas possuem é muito doloroso, com certeza. Exatamente, Carol. Esses programas de televisão, eles fizeram isso, né? Impregnaram em nossas mentes, das famílias e de nós, quando nós éramos crianças, porque eu sou dessa época, eu cresci vendo a banheira do Gugu, eu cresci vendo a tiazinha. Quem lembra do... A Kathleen não era nascida, nem a Conce, mas existia a tiazinha, existia a feiticeira. Então, eram mulheres, né, seminuas que apareciam na tela, num programa que era passado num horário... Não era tarde da noite, era um horário nobre, assim, enfim, tinha grande audiência, e ali elas saíam de biquíni, e tinha aquele lance da sensualidade, mas tinha aquele lance do fetiche, que eram mulheres com roupas, né, de máscaras. A tiazinha, ela tinha uma máscara no olho, e a feiticeira, ela tinha um véu. Então, elas vinham, dançavam, né, rebolavam,
faziam toda aquela dança, e nós crescemos com esse conteúdo como se fosse assim, nossa, está começando a novela das 9, né? Está começando Malhação. Mas hoje em dia está tudo, né? Está escancarado. A Malhação tem passado conteúdos cada vez mais polêmicos e pesados, né? Num horário que crianças e adolescentes estão assistindo. Então, assim, foi como eu também estava falando com vocês. Quando eu era mais nova, para mim era normal assistir filmes que continham cenas de sexo, novela. Então, querendo ou não, isso é algo fisiológico. Isso traz uma resposta para o seu físico. Não tem jeito, você cresce, a sua mente, né? Aquilo ali vai sendo incultado dentro de você. Tipo, olha o que você está assistindo, né? Isso aí é normal. Tudo bem se você assistir. Isso vai aflorando, vai despertando sentimentos e sensações dentro das crianças, que hoje em dia a gente vê aí o grande índice de crianças que se masturbam, né? Crianças de 6, 7, 8, e assim, tem a parte, né, que a medicina fala que eles estão conhecendo o corpo, estão se descobrindo, mas nós sabemos que muitas sabem e têm consciência do que está fazendo, né? Hoje adolescentes estupram crianças, hoje adolescentes abusam, né, de crianças. Então, assim, você percebe que não é algo só estou conhecendo o corpo, eles já têm noção, né? Eles querem corresponder ao desejo deles, sexual, porque não teve esse filtro, né, nas famílias, porque a Rede Globo sempre passou que isso era normal. E tudo bem de nós assistirmos. Aí escreveram que tiazinha e a feiticeira se converteram, é verdade. Graças a Deus se converteram. O Jonas também escreveu que a Playboy era algo banal que se comprava na banca. Sim, eu até compartilhei com as meninas, eu comprei uma Playboy daquela moça quando saiu do Big Brother, Grazi Massafera. Porque a televisão, a mídia fez toda aquela coisa do, nossa, meu Deus, aquela moça do BBB. Outro programa também, que hoje poderia ser chamado um programa pornográfico, porque você vê pessoas fazendo sexo ali 24 horas por dia, você assina aquilo para assistir, então você vê pessoas bebendo absurdamente ali, vão para um edredom e não se importam que os pais estejam vendo ela debaixo daquele edredom, né? Que todo mundo sabe o que está acontecendo. Na TV, que só passa 50 tons de cinza. TV por assinatura. Gente, sério, tem vezes que deixo em desenho porque não dá. É verdade, esses dias... Passou na Band também. Estava passando no Telecine, se eu não estou enganado, ou no Megapix. E aí, de repente, eu vi, estava passando na Band. Eu falei assim, gente, com que propósito, com que intuito? Em plena quarentena, está passando tudo, né? Completo aí. Acho que é uma trilogia, né? Esse filme. Enfim, a gente sabe que ali o cara, eu não entendo direito o filme, mas eu acredito que o cara, eu acho que ele é escravo, né? Ele, quando foi adolescente, ele ganhou uma mentora, eu acho que era a melhor amiga da mãe dele, já era bem mais velha, ele ainda adolescente, ela o pegou, né, para ser a mentora dele no sexo, e aí o escravizou dessa forma, né, que o sexo tinha que vir através de punição, e ele só conseguia ter relacionamento dessa forma. Então você vê que o círculo ele é vicioso, né, é puxado o negócio, bem puxado. A Miriam escreveu aqui, passou na Band. Mas é isso, é a mídia querendo colocar isso dentro da nossa mente como se fosse, como se nós tivéssemos que aceitar que isso é normal, né? Não passando por trás da tela, né? No submundo, na clandestinidade, o que tem acontecido para que esse mundo, né, da pornografia seja alimentado, né? De uma forma tão grotesca. É punk.
porque, querendo ou não, é algo normalizado que as pessoas também não falam sobre, né? Sim. E entra muito nessa de, conheça o seu próprio corpo, e aí nisso já começa a ver pornografia. Sim. E é muito além, né? Não é só simplesmente o próprio prazer, como a gente já falou. É o que envolve mais pessoas. E também é como se fosse uma máfia, né, de tráfico humano também para a produção da pornografia, que é absurdo. Aqui também eu cheguei a pesquisar sobre Moldávia, que fica no leste da Europa. É como se fosse um cartel, onde eles vendem cerca de 25 mil pessoas por ano. Esses são dados do Instituto Nacional de Estatística do país, lá de Moldóvia. E as mulheres normalmente são voltadas para pornografia, né? Para a Turquia, para a Rússia, Chipre e Emirados Árabes. E os homens são levados para trabalhar em fazendas. Para a gente ver que não é algo que é feito com pessoas que estão disponíveis a isso, né? São pessoas que são tiradas da realidade delas. Tem até um caso de uma menina que ela foi encontrada, se não me engano, ela tem 15 anos. Uma menina bem novinha. Ela tinha sumido e ela foi encontrada através de um vídeo dela que foi postado em um vídeo pornô, em um site pornô. E aí reconheceram a menina e falaram, nossa, ela ainda tá viva. Tipo, ela sumiu e agora ela tá viva. E reconheceram isso pelo site. O que é bizarro também, né? Foi traficada. Sim. Agora acredito que a gente já vai entrar aqui mais na parte fisiológica, né? De como a pornografia ela entra, como Uhum. ela age no cérebro, como que acontecem todos esses impulsos nervosos também. A Conce vai apresentar um pouquinho disso pra gente e também contar alguns relatos também de alguns meninos e que a gente chegou a dar uma estudada, a gente viu alguns documentários antes para poder falar sobre isso. E casos de pessoas que são de fato viciadas, que não podem ver nada que dê algum tipo de gatilho que elas precisam correr para se masturbar. E isso é algo assim comprovado cientificamente. A gente precisa entender como tudo isso influencia nos relacionamentos, como influencia na forma que a gente vê a mulher, como a gente se vê, na forma que a gente se relaciona. Então, por aqui a minha parte é essa. Agora eu vou deixar concentrar aqui. E assim, só para resumir, eu quero de fato passar isso para vocês, que não se trata apenas de uma indústria legal que ninguém fala sobre e eu vou consumir. Gente, não é assim, é algo muito mais intenso, algo muito mais profundo. E é aquilo, né? Não sei se você que está assistindo é cristão ou não, mas se a sua vida importa, a vida de outra pessoa também deve importar. Então, a sua liberdade importa, a dela também tem que importar. Então, voltem seus olhos para isso. E é isso, gente. Eu vou sair aqui. Obrigada. Beijo. Tá, gente? Agora vamos com a Conce. No Nordeste, criança se prostitui com homens velhos, às vezes em troca de um lanche. Isso dói demais. Sim, Mandy. Total, verdade. É isso. Eu lembro do Juliano Som quando, logo que foi para o Nordeste, né, para Paraíba, ele falou isso, que as crianças se prostituíam por R$ 1. Os caminhoneiros paravam na estrada e davam R$ 1 para as crianças fazerem sexo oral, porque elas não tinham o que comer. E isso é punk. E aí, Agora Bia? vem a Conce, com outra parte bem pesadinha. Ai, gente, muito difícil falar disso. A gente Nossa, tá assim, não gente, sei nem plena por explicar. fora, mas por dentro tá tão difícil. Nossa, é muito complicado, mas Muito. vamos lá, né? A Kathleen, ela já deu, tipo, um panorama de como é tudo isso e é doido como às vezes a gente não pensa que todas as pessoas dessa engrenagem, dessa máquina lucrativa vão ser afetadas. Todas. A gente vai desde da pessoa que está assistindo até aquela mulher que foi sequestrada, que foi vendida, que passou por inúmeros maus tratos para poder dar prazer para alguém. E a primeira coisa que eu queria falar sobre é que a gente tem que tirar esse tabu da nossa cabeça de que só homem é viciado, que só homem é viciado em pornografia. Não. Na verdade, uma mulher a cada 2 homens, desculpa, uma mulher a cada 3 pessoas é viciada em pornografia. E não é algo que a gente fala. Na verdade, é um tabu entre as mulheres falar. Entre os homens é algo legal. Nossa, cara, você viu aquilo? Vou te mandar um vídeo. E entre as mulheres é algo que dá uma certa vergonha. E o que acontece? Como a pornografia é vista como um vício,
ela vai envolver o sistema de recompensa do cérebro. E, basicamente, falando bem por cima, o sistema de recompensa é aquela parte do cérebro que vai avaliar o quanto de dopamina seu cérebro libera enquanto você faz uma atividade, para ele mensurar se aquilo é prazeroso pra gente. Eu e a Adri, a gente viu uma psicóloga falando que quando a pessoa assiste pornografia, sim, 500 a 800 neurotransmissores de dopamina é liberado. E isso é mais do que quando uma pessoa usa cocaína, quando uma pessoa bebe cerveja, bebe álcool, muito mais. E como isso pode afetar o homem, né? A E mulher também o sexo convencional, né? mais que Sexo o convencional de gente normal, digamos de sim. passagem, libera 200. E aí a pornografia vai de 500 a 800. Assim, se você pensa que isso vai te dar mais prazer, seu cérebro vai acreditar nisso. E é o que a gente estava falando agora há pouco, vocês estavam falando, né? Sobre como normalizou a pornografia, mas a gente não conversa sobre isso. E não bate. Por quê? Por exemplo, os homens. Normalmente, eles têm mais dificuldade para conversar sobre esses assuntos. Sim, conversar de como isso pode estar atrapalhando ele, como isso pode estar atrapalhando o relacionamento com a esposa, com a namorada, ou o relacionamento no geral com as pessoas da sociedade. E é incrível quando a gente viu aquele vídeo do menino que é viciado, né? Ele tem 19 anos e ele é viciado. E um gatilho que, assim, ele tava andando com um repórter e aí na rua passou uma menina de shorts e o repórter falou, mas passou 1000 meninas de shorts. E aquela deu gatilho para ele, porque é algo muito específico do cérebro humano. O cérebro humano é uma coisa assim doida, porque a gente pensa que nosso cérebro tem uma capacidade incrível chamada plasticidade neural. Essa plasticidade é o que faz com que ocorram os caminhos dos neurônios quando a pessoa aprende uma nova atividade, aprende um novo idioma. É aquilo, é como se a pessoa estivesse indo por uma floresta e tivesse que fazer uma trilha. E aí, quanto mais ela passa por aquele mesmo local, mais essa trilha vai se formando e ficando definida. E é isso que acontece. Então, a pessoa que fica dependente da pornografia, ela vai passar por aquele lugar várias e várias e várias vezes. E quando ela vai ver, os gatilhos vão levar ela de novo para aquele lugar. Sim. E isso. Eu só te interrompo um minuto. O meu celular, ele tem aquele limitador de tempo das redes sociais, e o meu tá falando que o Instagram vai fechar em 5 minutos. Vai falando aí, eu acredito que eu vou sumir de cena, porque eu vou lá nos ajustes tentar tirar esse limite, Tá tá? bom, tá Espero que bom, não caia a live. Se cair, a gente volta, tá? Mas pode tá ir bom. falando aí. Beleza. Se não caiu a live. Oi, Voltou? tô aqui. Voltou. Eu não sei. Tinha travado? Tinha, mas eu não sei se o meu tinha travado. Vocês estavam ouvindo Também. ela, gente? Desculpa, é que eu esqueci de tirar esse limite. Relaxa. Mas agora eu consegui. Eu não tava me escutando, então. A Maísa escreveu que travou. Acho que eles não estavam me escutando também. Mas eu tava falando de. Do caminho do cérebro. Travou Isso. mesmo. Então, Ele beleza. vai formando um caminho, né? Então, o cérebro, ela tem essa capacidade incrível. O cérebro, ele cria esse caminho e aí qualquer gatilho vai levar por esse caminho várias, várias vezes. Tá, Tá? agora voltou, dá para ouvir. Só para exemplificar esse caminho que o cérebro faz, é o que a psicóloga estava falando, né? Quando a gente acorda de manhã, a gente já sabe que tem que trocar de roupa, Isso. escovar o dente, tomar banho. É exatamente esse percurso que o cérebro faz também para a pornografia. A A live live vai ficar ficar salva. salva? Oremos, vai ficar, cremos nisso.
Vamos tentar, amém? E aí, eu entrei também na parte de que esse caminho vai levar para masturbação, né? A pessoa não vai ficar assistindo a pornografia e não sentir alguma vontade de se masturbar. E entra naquilo que a gente estava falando, sobre como a masturbação afeta o desempenho sexual dos homens. Porque ele não vai sentir o mesmo prazer com a mulher ao decorrer dos anos. E é louco a gente pensar que o nosso cérebro tem essa capacidade, que o nosso fisiológico é afetado sim, só que a gente não quer ver, a gente não quer acreditar, porque o prazer momentâneo é muito mais fácil. Sim. Pronto, senti prazer, acabou, passou e já era. E tem aquele caso do menino, que ele viu a menina, teve o gatilho, e ele falou que foram coisas pequenas, coisas específicas, e ele teve que parar o carro e sair correndo pelo estacionamento para ir pro banheiro e tudo mais. Coisas assim que às vezes a gente olhando de fora, a gente fica sem entender. Sim. Mas quem é viciado entende isso. Muitos e muitos meninos, adolescentes, meninas também, né? Não vou generalizar. Meninas também estão se prendendo a isso, estão ficando viciados nisso e estão comprometendo seus relacionamentos. Esse mesmo menino, ele falou de como ele não estava conseguindo se relacionar emocionalmente com outras meninas. E ele falou que ele não estava conseguindo entender por que disso. Aquela psicóloga também falou, né, de como os homens, nesse caso eu vou falar especificamente para os homens, de como os homens, a partir do momento que começam a consumir essa pornografia, eles não conseguem mais ver a mulher como um todo. Tipo, uma pessoa. Sim. Eles começam a focar em coisas específicas. Então, se você conversa com um homem viciado, você vai ver que ele vai falar, não, eu foco nisso, é isso aqui que me chama atenção, porque o foco dele vai estar diretamente ligado naquela parte do corpo. O homem não consegue olhar Ele não com consegue todo. olhar na face da mulher. Também, Né? o movimento. Ele olha para o membro da mulher, ele vai olhar para o seio, ele vai analisar a parte do corpo dela que pode satisfazê-lo de alguma forma. Ele não consegue olhar no rosto, né? Isso. E só fazendo uma adendo, eu vou falar para vocês, vocês vão ficar chocados. Esse rapaz que a Conce está comentando é um rapaz de 19 anos e ele teve a coragem de dar cara a bater. Ele mostrou o rosto dele, ele falou que ele era viciado em pornografia e que em todo o tempo que ele tinha de horas no dia, ele assistia pornografia. E ele se masturbava de 16 a 17 vezes por dia. Sim. E aí o repórter perguntou para ele qual tinha sido o máximo, né? O recorde dele. Ele falou que ele tinha se masturbado 28 vezes. E ele falou que só parou porque ele não aguentava mais de dor que ele estava sentindo. Sim. E ele estava pedindo ajuda, galera. Ele estava dando um grito de socorro, porque ele falou, eu quero me relacionar com uma pessoa, eu quero ter um relacionamento sério, eu quero me casar, eu quero ter um filho, eu quero ter vida. Mas ele não conseguia, porque tudo o que ele via na vida dele era pornografia. E esse episódio, ele estava no carro com o repórter, eles iam para a noite, porque ele ia mostrar para o repórter o que ele fazia, e ele viu uma moça de short num parque. Ele não conseguiu. Ele parou o carro no estacionamento, correu para o banheiro para se masturbar. E o repórter falou, como você está se sentindo agora? Ele falou, eu estou mal, triste, eu fico enojado, eu fico me perguntando como que eu tenho coragem de fazer isso, por que que eu faço isso? E é desesperador. Né? Tipo, você via a face dele que ele estava pedindo ajuda. Ele voltou pro carro. Ele voltou pro carro assim, com a cara no chão de vergonha dele mesmo. Porque aí depois começava a vir várias acusações na mente dele. Você fez isso de novo, você não vai conseguir sair disso. E é o que vem na nossa mente. Sim, sim. É uma prisão mesmo, né? E a
masturbação é algo que só agrava isso. Só vai agravando. Por quê? O que pode auxiliar para a pessoa, o que pode cooperar para a pessoa se tornar viciada na pornografia? Fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais. A Miriam está O vídeo está no perguntando. YouTube. Você lembra o nome? A gente pode fazer um arquivozinho e a gente te manda. Na verdade, a gente já tem esse arquivo, a gente manda os links, tudo direitinho. Quem quiser pode falar com a gente que a gente manda. É que tem bastante conteúdo, a gente não vai lembrar de cabeça. Mas esse rapaz que fez o vídeo, o que fazia entrevistando. Manda aí. Kathleen vai mandar. Obrigada, Kathleen. O rapaz que fazia o vídeo entrevistando, ele era editor de uma revista. Eu acho que é Estados Unidos, não sei. Deve ser eu acho que é Londres. Ele era editor de uma revista e ele via isso diariamente. Só que antes dele casar... Mas lembra que ele falou que a revista dele era pornográfica e eles não sabiam, porque eles postavam só matérias e fotos de mulheres com seios do lado de fora, mulheres com fotos sensuais, mas na época dele isso não era considerado pornografia. Sim. E aí, tanto que ele começou a procurar qual era o conteúdo que os jovens estavam consumindo hoje em dia. E ele ficou chocado, porque era totalmente diferente daquilo que ele produzia na revista, né, que ele trabalhava. E aí ele fez várias pesquisas com os jovens, indo nas universidades, indo na faculdade, na escola, para ver como que os jovens estavam consumindo esse conteúdo. E muitos já estavam em níveis avançadíssimos. Eles falavam que viam coisas assim, que você fala, meu Deus. E é o que a Adri falou, quando ela estava com a Cat, que a dopamina no nosso cérebro, com relação à pornografia, o que acontece? Você vai consumir, e vai querer consumir mais, porque vai ser liberado dopamina. Só que vai chegar uma hora que o mesmo conteúdo não vai liberar a quantidade de dopamina que antes você sentia prazer. E é o que você vai procurar. Um hard porn, que é essa pornografia mais pesada. Então, muitos que começam nessa pornografia mais leve, acabam evoluindo e fazendo pesquisas mais agressivas, vão procurar um sexo mais agressivo e, consequentemente, vão ficar mais agressivos nos relacionamentos. É muito difícil provar isso cientificamente, mas é algo que fica na nossa cabeça, né? É aquela coisa da neuroplasticidade mesmo. E existem alguns problemas que podem ser adquiridos por conta desse vício. Eu nem conhecia. Nos homens tem a disfunção sexual, e tem algumas disfunções sexuais, tem a disfunção erétil e a ejaculação precoce. E nas mulheres é a anorgasmia. Nunca ouvi falar. Esse eu não conhecia também, fui procurar. A anorgasmia é quando a mulher, por mais que exposta para sentir prazer, para liberar o orgasmo, ela não consegue. Porque ela já foi tão estimulada com esses filmes que para ela alcançar é um estímulo muito maior. Que às vezes, assim, nossa mente entende que aquilo é o que vai fazer com que o orgasmo seja liberado, mas, sabe, aquilo não existe. Aquilo é um filme, aquilo é uma farsa. Sim. Os autores não aguentam tudo aquilo. E aí a gente entra no perigo que é para as mulheres. Homem que é viciado em masturbação é ruim de cama. Sim. Ouvimos esse termo, a psicóloga falou. Todo homem Sim. que é viciado em pornografia, em masturbação, ele é ruim de cama. Lembre-se desse detalhe. Por conta do lance da masturbação. Porque quando tem a masturbação, vai ficar mais insensível. E a sensibilidade que também gera esse prazer. Então, quando o pênis vai ficando mais insensível, o homem não vai conseguir sentir prazer tão facilmente como a mulher. E aí ele tá muito pensando no prazer dele ali também, né? Sim. Até por conta dessa parte
cultural que fala que o homem que tem que sentir prazer, que o homem tem que estar acima, que ele que é ali que deve ser servido. Aí entra algumas complicações. E a mulher, a interação compromete por isso. Sim. Sim, Sim, não tem interação. Por a isso falta que de interação, né? o homem gente, ele não faz sexo, né? Ele transa, ele só quer satisfazer o desejo carnal dele, ele não olha para a face da mulher. É isso que ele quer, né? O negócio dele é isso que tá falando, é nesse nível, cada vez mais hard. Exato. E teve esse relato do menino, como vários outros. Tem um relato que tá no TED, aquela plataforma de, Sim. sabe? Que o menino, ele fala de como ele é viciado. Se a Cat achar esse, Eu tô Cat, tentando por olhar favor. aqui. Bom, daqui a pouco a live vai cair, a gente pode voltar e aí eu tento ver o conteúdo aqui. A gente colocou no Google, né? É uma matéria muito bacana, muito bom de ver, porque, gente, está completo, assim, é muito bom. Abre nossa mente. Aqui, ela fixou aqui, porn on the brain. Pornografia na mente, é isso? Pornografia... Você tá falando do TED? Não, do YouTube aqui. Do YouTube. Ela copia, gente, tira um print da tela e vejam pelo menos esse do YouTube aqui, ó. Porn on the Brain. Tá no YouTube, é sensacional. Mostra estudos, pesquisas de cientistas, psicólogos falando, médicos que têm clínicas que tratam de pessoas viciadas na pornografia. Adolescentes que estão viciados em sexo violento, que estão abusando de crianças. Então, é muito interessante vocês verem esse... Tá aqui, eu fixei. Pelo menos esse vídeo aqui. É muito, muito bom. E qualquer coisa, depois a gente envia de novo, faz um print, faz um Sim, history e sim. coloca para todo mundo ver. Sim. E o impacto familiar que isso gera, gente, é estrondoso, assim, é triste. A mulher se sente incapaz, o homem se sente incapaz. Normalmente o homem, quando ele começa a ficar viciado nisso, eles têm uns períodos, né, Dri? Tipo, ele primeiro vai ficar meio que se afastando da mulher, e aí ele vai se abrir para o mundo da pornografia, e aí depois de mais um tempo consumindo esse conteúdo, ele vai se fechar novamente, e aí ele vai se sentir, ele vai buscar o prazer isolado. Só ele, porque só ele vai satisfazer o que ele quer. E imagina isso dentro de um ciclo familiar, dentro de uma família. Assim, a Adri, ela também está à frente de um ministério chamado Ministério de Mulheres. E lá, para você que é mulher, você consegue conversar sobre isso com outras mulheres. É realmente muito difícil. Não são todas as mulheres que conseguem falar sobre isso de cara. Mas eu acredito que se você quer mudar, se você não vê que isso está te fazendo bem, o seu passo é buscar ajuda mesmo. Ficou salva, Adri, eu já vi ali. Ficou? Ai, que bom. Coloquei lá para salvar no IGTV, coloquei título e mandei. Falei, vai, filha. Tá salva, eu vi ali antes de entrar. Vamos lá. Vamos só esperar um pouquinho, pessoal. Isso, eu vou tentar abrir. Bom, a Kathleen já colocou aí, né? Eu não falei do vídeo do TED, né? Eu quero falar sobre isso ainda. Sim, eu tô falando, eu ia falar sobre essa matéria que a gente viu no YouTube. Sim. É esse mesmo, é pornografia no cérebro, Adri. Pornografia no cérebro. Se preparem, gente, porque é necessário. Nos tempos de hoje em dia é muito necessário isso, a gente ver e acordar para a realidade, né? Que a gente não está dentro de uma bolha. As coisas não são tão bonitas como parece. Acho que a gente pode ir continuando, né? Pode continuar. Então, tava falando também do Ministério de Mulheres. Eu vejo como um ministério muito interessante para as mulheres. Ajuda muito a você que quer se libertar disso. Lá você vai ver que vai ter pessoas que vão se identificar com esse
esse mesmo problema e você vai conseguir conversar. Porque assim, quando a pessoa ela passa por esse problema, é interessante, é necessário ela ter uma rede de pessoas que ela pode contar. Então, quando vir a tentação, quando vir um gatilho, quando algo acontecer e ela não saber para quem correr, ela ter alguém para quem recorrer, para que ela possa caminhar junto. E a partilha ela ajuda muito nisso. E os homens, eles devem sim procurar uma rede de homens para conversar sobre isso. Não tem jeito. O homem não vai conseguir passar por isso sozinho. É muito difícil. Os gatilhos são inúmeros. Você liga a televisão, igual a gente estava conversando na outra. Você liga a televisão, isso, a rede de apoio. Você liga a televisão e você já vê inúmeros gatilhos. Você abre o Instagram, você vê inúmeros gatilhos. E os gatilhos só aumentam. Não é uma coisa que regride. No mundo que a gente tá, os gatilhos só aumentam a cada dia. E procurem sim pessoas para conversar sobre isso. Você que quer se desvincular desse vício. Eu queria falar também desse vídeo do TED, que é um moço que ele era viciado e ele viu que chegou num nível de vício que ele não queria sair para trabalhar, ele não queria sair para ficar com os amigos, ele não queria ter esse contato com as outras pessoas, porque não fazia mais sentido, né? O prazer dele estava nele e os vídeos que ele gostava. E aí ele viu que aquilo não estava fazendo bem e começou a procurar uma rede de apoio. Ele viu um grupo, eu acredito que no Facebook, de homens que lidavam com isso. Homens que estavam dispostos a ajudar outros homens a sair disso. E a gente vê que com a pornografia está ocorrendo uma falta de sensibilidade, na grande parte, dos homens para com as mulheres. Agora, banalizou-se muito. Homens têm mais dificuldade porque para homens, sim. Exato, amiga. É isso mesmo. E os homens estão começando a ficar mais insensíveis com o que a mulher sente, por exemplo, em um comentário desnecessário. Quando ela fala, sei lá, tal homem passou a mão em mim, e as pessoas falam, os outros homens falam, não, nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, você tá viajando. Não, na verdade tem tudo a ver sim. Ela fugiu, tava com a roupa curta. É uma hipersexualização do corpo da mulher. E homens, a gente precisa de homens posicionados para falar disso. Homens que vão falar, não acho isso engraçado. Não, você não pode tratar essa menina assim. Porque, querendo ou não, infelizmente, o homem atualmente só tá respeitando outro homem. Então, se um homem não se posicionar, a gente vai ficar aqui na luta, gritando aos 7 ventos e não conseguindo um avanço. E o que mais? Essa neuroplasticidade eu achei muito engraçada, assim. Porque me fez pensar que, na verdade, por mais que exista a neuroplasticidade que te leva para esse vício, existe a neuroplasticidade para tirar desse vício. Porque, como eu falei, a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se adaptar a novas visões, novos ambientes, novas coisas. Então, a neuroplasticidade também tem a capacidade de te tirar disso. Não é porque você tá nisso que você não vai conseguir sair. Por mais que vai ser um caminho um pouco mais difícil. Porque você tá trabalhando com uma área de prazer do cérebro. Mas me fez lembrar do não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de mente. Eu vejo como isso é incrível, porque a renovação de mente também é no fisiológico. Você pode sim esquecer do prazer que te dava quando você assistia tal coisa. Você vai esquecer da sensação que você sentia. Você vai esquecer daquilo que você pensava. Eu também amo essa passagem, amiga. Você vai esquecer da sensação, você vai esquecer de como você se sentia naquele momento que você estava praticando isso. Romanos. E são novos caminhos que você pode dar para o seu cérebro, né? A gente vê inúmeras atrizes, inúmeras que sofrem dia e noite porque não conseguem tirar esse passado da cabeça. Tem até o caso da Mia Khalifa,
bem conhecida, por sinal, que ela publicou recentemente pedindo para as mulheres não entrar nesse mundo. Nesse caso, para não aceitarem esses papéis, né? Porque você é extremamente violada com isso. Você é extremamente abusada. Ela só fez só assim, né? Comparada com a escala que a Kathleen apresentou pra gente, 11 vídeos é pouco. Só que ela falou que como isso persegue ela até hoje. Ela fez 11 vídeos e ela nunca mais conseguiu ter uma vida normal. Porque as pessoas remetem ela àquela vida dela. Sim, amiga, a questão do culto racional. Você entender os fatos que a Kathleen falou faz você entender que é uma escolha você não assistir esses vídeos. A sua mente, ela vai fazer de tudo para que você assista. Mas a neuroplasticidade, a renovação de mente te permite sair disso. Você tem sim a capacidade de se livrar de um vício. Por mais que seja difícil, mas você tem. E eu acredito que isso é um brilho, assim. Você pensa nisso, você pode ser livre. Você pode voltar a ter relacionamentos normais, relacionamentos com afeto, emocionalmente. Você ter um vínculo emocional com alguém. Obrigada. E voltar a ter um vínculo foi muito... Cortou meu coração de verdade. Ver aquele menino falando que não conseguia ter vínculo emocional com uma pessoa. Porque, assim, eu faço faculdade de enfermagem. E na enfermagem a gente levanta a bandeira de lidar com... de cuidar da pessoa como um ser biopsicossocial. Então, a pessoa tem um biológico, ela tem um psicológico e ela está inserida em uma sociedade. A vida sexual dela é sim importante. A gente não tá falando que não é importante. É importante. É uma fatia da pizza, igual a psicóloga falou lá. Mas não é a pizza inteira. E o vício da pornografia faz com que isso vire a pizza inteira. Quantos maus isso vai trazer para a vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher? Detalhe, o vício, para você se tornar viciado, é de 2 a 5 anos. A gente não está falando de coisa, não, mas isso aí vai levar uns 10, 30 anos. A partir de 2 anos, acessando esse conteúdo, você já se torna essa pessoa viciada, que a Conce falou. Você é uma pessoa que é criada para viver em sociedade, para ter relacionamento. A pornografia, o vício, ela vai te tirando desse vínculo, vai cortando, assim como nós vemos essa realidade triste e fatídica da Cracolândia. Né? Ali são pessoas que deixaram o seu vínculo familiar, né, profissional, social, sua vida, para estar ali à mercê de todas as situações por causa do vício. Então, a pessoa ela vai cortando relações a ponto de viver só para ela, para o vício dela, e se torna amante de si mesma. Sim. Né? É terrível isso, isso não é brincadeira. Isso não deve ser levado de uma forma pacífica, normal. Eu comecei, mas eu consigo parar. Isso é a pior mentira, né? Não falam que a pior mentira é aquela que a gente diz para nós mesmos, né? Nós estamos nos enganando, estamos mentindo para nós mesmos. E essa é a real. Então, se você está aí, já faz 2 anos, saiba, você já está num patamar de viciado. Você já é considerado um viciado, né? Se você quiser fazer o teste, tenta ficar sem. Igual a psicóloga falou, achei incrível. Se você acha que você não é, fica sem. 1 semana, 2, vê o que o seu corpo vai falar, como o seu corpo vai reagir, como sua mente vai reagir. Por quê? Quando a gente pensa que a pessoa ela está vendo esses vídeos, essas fotos, muitas vezes no dia, aquilo acaba ficando na mente. Se torna uma idolatria, isso mesmo? Total. Exatamente. Você acaba colocando, na verdade, o seu prazer acima de todos, né? Você se torna o seu Deus. Eu preciso ser servido, eu preciso sentir prazer, pipipi, popopó. E, vai muito além disso. Por quanto tempo homens aguentam ficar viciados nisso? A taxa de suicídio em homens é muito grande, enorme. E a gente esquece dessas, entre aspas, pequenas coisas,
porque o mundo normalizou. Sim, 90 dias. Tem aquele do TED, que eu não falei até agora, né? Eu desviei o assunto. E o TED, ele fala, nesse vídeo do TED, ele fala sobre o reboot. Se eu tiver errada, Cat, me corrige. Reboot, que é um período que o homem, que é a pessoa viciada, vai passar por um tratamento, por uma desintoxicação, que o cérebro dela vai voltar ao que era antes da pornografia. E ele falou como isso foi assim esclarecedor para ele, porque ele conseguiu ver a namorada dele de forma diferente depois desse reboot, que é tipo reiniciar, né? Posso estar pronunciando errado também. E aí ele conseguia ver a namorada dele de forma diferente, tipo, ele olhava para ela e ela era muito mais bonita, ela chamava muito mais atenção depois de que ele se desvinculou da pornografia. Eu achei sensacional. E não é algo que a gente fala sempre, né? A gente esquece que a pornografia afeta os homens, afeta as mulheres e assim, isso já sou eu que penso. Afeta num todo, né? Sim, sim, num Em todo, a todos os sociedade sentidos, a toda. sociedade toda. Quantas mulheres em sets de filmar. Gente, esse pessoal não usa camisinha. No máximo, um anticoncepcional para não engravidar. Mas o anticoncepcional não impede essa pessoa de contrair ISTs, que são infecções sexualmente transmitíveis. Então, pensa tudo assim que é nojento, gente. Sim, sim. Essas ISTs são nojentas. E as mulheres, elas têm contato com os olhos, com a boca, sabe? É uma coisa assim que vai denegrindo a imagem da mulher, vai trazendo inúmeras doenças para a mulher, e isso vai se espalhando aí, ó, Deus dará. Porque o tanto de vídeo que é produzido, é Sim. impossível que sejam todos, assim, com uma preocupação de quem tá Fora lá. que, fora que a gente leu em alguma matéria também que vários exames de HIV Uhum. são, Pra- são alterados, né? Uhum. Então, Exato. nesse meio ninguém tem HIV, né? Ninguém Exato. tem DST, nada disso, mas laboratórios, vários laboratórios são comprados, né? A Uhum. indústria é tão poderosa que eles compram, né, os resultados. O fato de ser a segunda maior, como que eu posso falar? Indústria? Será? Indústria pornográfica, né? Segunda maior indústria que produz dinheiro, isso já pra mim já me deixa impactada. Porque eu achei que tava, tipo, droga, aí as armas, aí, sei É, lá, acha pornografia. E quando eu vi que tava acima das drogas, eu fiquei tipo, não, gente, surreal. Também fiquei assim. chocada. Falei, não, isso não pode ser verdade. Mas em primeiro lugar está as armas, em segundo a pornografia, em terceiro as drogas. Sim, é aterrorizante, né? Você olha para esses dados e você pensa quantas mulheres, quantos rapazes. Porque, assim, uma coisa que também entra nisso, que a gente falou bastante, é o abuso, né? As pessoas são abusadas. E eu, como Conceição, acredito que na verdade, não é só as mulheres, não é mais o número de mulheres. As mulheres não são o maior número de abusos. É que, na verdade, o abuso em homens é muito subnotificado. Então, os homens não denunciam, os homens não falam, por conta de uma cultura que impõe que isso seria uma vergonha que ele carregaria, e vergonha é quem fez isso com o homem, que ele não pode falar sobre isso, ele não pode falar sobre os sentimentos dele que foram afetados por conta disso. O homem, ele se sente preso, se sente reprimido, ele vai ter que guardar isso para ele. E eu acredito, sim, que o número deve ser muito ali. Teve no Twitter, até recentemente, de uma menina que expôs vários Instagrams de pessoas que publicavam foto de crianças. Sim, de crianças. E grande parte dos Instagrams que ela postou são de meninos. Gente, quantos meninos não devem ser sequestrados, vendidos? Sabe, tráfico humano também tem uma parcela enorme nisso, como a Sim, Cat falou. Oi? falei sim, com certeza, né? É uma rede, né?
Sim. Um polvo, né? Ele tem vários tendões, né? Tem várias ramificações. Ele tá ali. Não é só um vídeo inocente para te satisfazer sexualmente. Tá ligado com muita coisa, muito. O buraco é muito mais embaixo. Muito. Por isso é impossível a gente falar em uma live tudo que a gente queria falar. Sim, Na semana a gente foi pesquisando, a gente falou misericórdia, é muita coisa. Você não consegue, não tem fim esse negócio. Você vai indo e vai indo e vai encontrando mais coisa e você vai ficando mais desesperada porque os jovens estão ficando emocionalmente frios, não conseguem criar vínculos, não conseguem criar vínculos com as suas esposas, com seus amigos, com seus familiares, por conta de vídeos que eles assistem. Sim. E a gente pensa nisso e não acredita, né? Você fala, não é possível que isso afeta tanto. Muito, é absurdo, né? É absurdo, gente. Tem muita coisa para ser dita, de verdade. É um tema muito abrangente, né? Se a gente poderia colocar aqui os números de tráfico, né? De ser humano, de coisas também que nem são notificadas. Você acha que a polícia vai tentar desvendar o sumiço de crianças lá no Nordeste? Daquelas mães que têm 6, 10 filhos? Simplesmente vão lá, pessoas ricas pagam um valor X, levam essas crianças para outros países e, infelizmente, se tornam, né, um objeto sexual. Tem o projeto Betânia, né? O Betânia, se eu não me engano, é Nordeste. Kathleen, que também entende disso, me ajuda aí. Betânia, ele fala algumas histórias que eu desacredito. Pais que venderam sua filha por uma cesta básica. Pais que venderam sua filha por R$100. Vocês acham mesmo que essas crianças foram vendidas para pessoas que queriam adotá-las, que estavam ali à procura de um filho, de uma filha? Não, gente. São crianças que vão ser enviadas para algum país para despistar. Vila Betânia, isso aí mesmo. Crianças que vão ser enviadas ali para Paris e aí já vão pegar um voo, sei lá, para Amsterdã e depois vão ser enviadas para Turquia ou ficam ali em Amsterdã mesmo, que é a praça lá, que todo mundo pode ver o povo nas vitrines. Sim, a Amanda tá falando, é incrível o trabalho deles, dá pra ajudar também. E é muita coisa, é muito trabalho que precisa ser feito para conscientizar. Isso mesmo, o Nick. Esse aí é outro ministério? Como assim? Ministério do Nick Billman. É o da Vila Betânia. Ah, tá. Eu pensei que já era outra pessoa, outro ministério. Não, deve ter, mas esse é o que é o que mais falam, assim, né, da Vila Betânia. Uhum. E eles trabalham resgatando essas meninas, colocando elas lá, cuidando. Realmente elas ficam 24 horas com eles. Tem a perua para levar e buscá-las da escola. É incrível o trabalho deles, incrível. Salve Jorge, eu estava até conversando disso com a Adri. Tem uma moça no YouTube que ela mora na Turquia e ela ajuda essas meninas. Porque muitos aliciadores buscam mulheres brasileiras para dar sonhos para elas, falando que vão levá-las, sei lá, para Inglaterra. A história que eu vi era uma moça que conheceu um cara e aí eles se apaixonaram, e ele falou que poderia realizar o sonho dela de ir para Inglaterra. E ela só não foi sequestrada mesmo porque na embaixada da Inglaterra um homem desconfiou da história dela. E ela não sabia de nada, né? Ela estava sendo aliciada. Desconfiou, foi atrás e aí descobriu que no nome dessa menina já tinha comprado passagem para Paris e depois para Amsterdã em um curto espaço de tempo, porque provavelmente lá ia ser o cativeiro dela. E essa menina acreditou, entrou em choque, desmaiou, teve que assinar um papel falando que voltaria para o Brasil porque ela queria voltar mesmo. E ela não acreditou. Porque, assim, homens que se envolvem nessa máfia da pornografia, por trás da pornografia, eles têm o psicológico tão abalado quanto aqueles homens que vão para a guerra.
igual os americanos que tem o trauma lá, né? E a gente não percebe isso, a gente não vê essa parte, né? Gente, olha, não é brincadeira, não é inocente, isso não deve ser tomado como cultura, né? Como a gente também estava discutindo aí, que culturalmente falando aqui no Brasil, os pais levam seus filhos que estão entrando, né? Estão naquele trânsito da adolescência para a fase adulta. Muitos pais levam os filhos para os prostíbulos, porque os filhos precisam ter uma experiência sexual e eles levam, né, para ser como uma prostituta, e infelizmente isso tem causado traumas absurdos nos adolescentes, nas crianças, coisas que você vai ver ao longo do tempo, você vai vendo, você vai percebendo como esse rapaz que nós citamos aí de 19 anos, ele não conseguiu passar, creio eu, na faculdade, né, no vestibular, que ele até falou, né, ele não conseguiu pontuar, porque a vida dele estava se resumindo nisso, gente, em ver pornografia e se masturbar. Nada mais que isso. Nossa, ele tá falando aqui, estão falando aqui sobre um pastor que trabalha com meninas que se tornam Uau. bonecas sexuais e, nossa, esse negócio mexe muito comigo, pelo amor de Deus. E, nossa, gente, tem muitos trabalhos, graças a Deus, eu olho assim, tem muitos trabalhos que É buscam pesado isso, gente, é muito ajudar. pesado. É muito pesado como um ser humano consegue chegar a esse nível, né? De colocar, de expor o outro ser humano a esse tipo de violência. Sim. É absurdo. Eu lembro de uma pregação da Ana Paula Valadão, eles têm um trabalho forte na Índia, né? E tem uma rua lá que aqui é a Casa da Luz Vermelha, lá é a Rua da Luz Vermelha, e crianças são abusadas sexualmente, elas ficam também expostas, só que chega um momento que ela já foi tão abusada que não tem mais graça, então ela é lançada à sorte, elas são jogadas nas ruas, e muitas morrem de fome, enfim, de sede, e ela tem uma casa que acolhe essas crianças que são abusadas, e tinha uma que ela estava muito machucada, ela chegou lá muito machucada, todos os orifícios sangrando, porque já tinham feito de tudo com ela, e ela estava na cama deitada, e o pastor ali, né, a acolheu, conversou com ela, abraçou, e a única coisa que ela conseguiu perguntar era se no céu ela podia descansar. Ai, meu Deus. Gente, não. E tipo, isso começa ali na pornografia. É triste demais, gente. E ele Tá. abraçou ela, apresentou Jesus, falou que ele era bom, falou do amor dele, e ela deu o último suspiro e morreu. Meu Deus. Gente. É muito triste, gente. Então, se vocês estão aqui ouvindo, reflitam em tudo que foi dito, em tudo que foi passado. Crianças estão sendo violentadas, abusadas. Adolescentes que estão sendo expostos a esse conteúdo, eles estão sendo marcados e traumatizados por uma violência sexual absurda, e eles estão traumatizando outras crianças, outros adolescentes. Eles estão causando dores em outras pessoas. Então, nós, como pai, como mãe, como amigo, como irmão, a gente tem que fazer essa rede de apoio, a gente tem que ajudar de alguma forma. Vocês têm que pedir ajuda, precisam se livrar disso, porque se tem conteúdo é porque é isso. São bilhões de pesquisas, bilhões. São bilhões de pessoas buscando esse conteúdo. E, infelizmente, isso é uma falta tremenda de Deus, é um distúrbio absurdo da realidade que Deus tem e que Deus criou para nós. Deus criou o sexo de uma forma saudável, de uma forma limpa, de uma forma que dá prazer,
Nós conseguimos ter prazer num sexo puro, limpo, no plano original de Deus. E se você está passando por essa situação, creia que não é Deus que te quer nisso. Não foi Ele que te colocou. Então, ao invés de você colocar a mão no seu pênis, coloque a mão para o alto e clame ajuda. Peça a ajuda de Deus, que você vai ter uma experiência sobrenatural. Busque ajuda. Não estou falando só de igreja. Busque médicos, psicólogos. Sim, sim. Busquem ajuda. Da mesma forma que o cérebro de vocês foi condicionado a isso, ele pode ser condicionado para ser liberto disso. Limpo. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, 5. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, homens e mulheres, vocês podem, vocês devem, vocês conseguem, e vocês nasceram para ser livres. Amém. Nós não jogamos aqui palavras à toa. Eu creio que essa live vai entrar nas casas, nos lares, e vai tocar a vida de vocês. Porque o que nós queremos passar é isso, é Jesus. Nós queremos passar Jesus, não mais acusação, mas assim, algo para abrir a mente de vocês. Tem saída, tem solução. Amém? Nós somos uma igreja, nós cremos em Jesus, nós cremos que Ele sara, que Ele cura, que Ele liberta, porque Ele veio ao mundo para desfazer as obras de Satanás. Isso aí. É isso que Ele veio para quebrar. Ele veio para quebrar sofismas, grilhões, traumas, prisões. Ele não veio para nos encarcerar. Ele foi até... Jesus, ele morreu, ele foi até o inferno, esteve frente a frente com Satanás, tomou a chave da mão dele e falou: quem manda sou eu. Eu sou o dono da vida. Eu sou o dono de tudo. Eu que mando. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui, como um dia eu estava em depressão, dentro de casa, eu me ajoelhei na sala, aos prantos, eu falei: eu não te conheço, eu não sei quem é você, mas se você existe, me salva, me tira desse mundo, me tira dessa depressão, me tira dessa angústia, me tira do vício das drogas, me livra do vício de buscar essa satisfação carnal no sexo, esse vício em homens, esse vício em aprovação. E hoje eu estou aqui para provar que há liberdade. Há uma liberdade para você. Você não foi chamado para ser um fantoche. Você está sendo um fantoche na mão de Satanás. E Deus não te trouxe para isso. Não tenha vergonha. Nós estamos dando a nossa cara aqui para bater. Não é para ter vergonha. As igrejas têm se calado, né? Não têm falado isso. Mas nós decidimos colocar a cara para bater. Busque ajuda. Há solução. A pornografia, ela existe, sim. Está sendo propagada numa velocidade absurda. Absurda. São bilhões e bilhões de acesso. E essa quarentena veio para piorar mais a situação. Então, nós estamos aqui para isso. Jesus, ele liberta, amém? Amém. E só para os pais e para as mães que estão aqui assistindo, é difícil falar sobre esse assunto com os filhos, mas é muito necessário, porque tá vindo uma geração extremamente doente por conta disso, mas a gente crê em um Deus que vai nos dar sabedoria para lidar com esses jovens, a gente crê em um Deus que vai transformar toda essa situação. E se você precisa de ajuda, você é homem, você é mulher e precisa de ajuda, você pode mandar mensagem pra gente. Se você for homem, a gente vai te direcionar para algum líder, para você conversar com ele. E você, menina, você mulher, você pode chamar a gente. Porque, você não precisa passar por isso sozinho. Tipo, a gente, igual a pastora falou, a gente não tá aqui colocando a cara no sol, literalmente, pra não te ajudar, pra só apontar a cara apontar o dedo na tua cara. A gente sabe, a gente passou essa semana conturbada, pensando: meu Deus, tanta gente se acaba isso, tanta gente se sentindo mal a cada dia por viver desse jeito,
se sentindo mal por estar destruindo uma família, sua própria família, e não vê uma saída. Você tem sim uma saída, você pode ter sim sua mente renovada, e eu creio na renovação da sua mente, se você passa por isso. E, igual a Kathleen falou, pode chamar a gente. Isso aí. Tamo junto, gente. Então, É junto. isso. Passamos o grosso, tá? Esse é o grosso do Bem, grosso. Tem muitas outras coisas ainda para ser ditas e esclarecidas, mas eu creio que já serviu para abrir os nossos olhos. Amo vocês. Amande escreveu, te amo. Te amo, Conce. Te amo, amo. Cat. Obrigada por aceitar esse desafio. Que a gente compartilhar aí esse tema. E vamos dar cara para bater mais e mais e vamos propagar aí essa liberdade que está em Cristo Jesus. Amém. Põe a cara no sol, mana. Isso aí, gente. Tamo junto. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Peçam ajuda. Não vai ficar fiquem salva só. lá. Vai ficar tudo salvo lá. Amém? Beijo. Deus Tchau, abençoe todos vocês. Beijo, beijo. Tchau.